Acabei de ver um dado aqui que me fez refletir bastante. Segundo um levantamento, 28,5 milhões de habitantes do Brasil vivem em áreas controladas pelo crime ou por fações criminosas. Isso é mais de um 10% da população vivendo em uma área onde não tem um governo, onde é um desgoverno, onde o Estado nos faz presente. E queria fazer um ponto sobre isso, falando sobre a tendência que estamos vivendo aqui na França e na Europa em geral. Mas bem, antes de avançar, eu sou o Presley. Enquanto vou pedalando por essas ruas desta cidade linda, vou te falando um pouco sobre a vida na França, na Europa, na Espanha, um pouco em geral por aqui, e um pouco sobre as atualidades políticas. Então, se você está interessado em saber um pouco mais, já sabe, já deixa aquele like, se inscreve no meu canal, dá aquela força e vamos que vamos. Pois, o que eu tenho a dizer? 10% da população do Brasil, mais de 10%, está controlada pelo crime. E como é que a gente pode chegar nesse ponto? Pois hoje, vivendo aqui na França, eu posso ver o começo dessa história. E vou te contar a tristeza disso, né? Chegar a tal ponto. Mas bem, eu moro no sul da França, sem dúvida, das melhores regiões para viver neste país e na Europa, isso eu digo. Porque aqui, olha só, estamos no outono e estou aqui ainda de camiseta, o que é muito estranho, porque vários lugares já estão com máximas de 14, 15 graus. E nós aqui curtindo 22, 23, é muito bom. Então, você tem o melhor da Europa com o melhor do clima daqui também. Só que, normalmente nas áreas quentes, quem gosta de habitar são as pessoas que estão mais acostumadas também a viver nas áreas quentes. Em especial aqueles imigrantes que vêm de países, por exemplo, sul-americanos e da África. Então isso traz um grande problema aqui, é que o tipo de imigração que chama mais atenção são aqueles que querem estar mais próximos dos seus países, por exemplo, do norte da África, Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, assim como outros também mais africanos de origem de língua francesa, colonizados pela França, como pode ser a Costa de Marfim, o Congo, o Senegal, esses países. Bem, o problema é que essas pessoas trazem consigo a insegurança que neles há, a insegurança e o descontrole que há em certos países. Da mesma forma que brasileiro, quando chega em Portugal, vai criar também seus pontos conflitivos. Muitos latinos também vai criar seus pontos conflitivos na Espanha. E isso acho que é uma questão não sociológica, é uma questão cultural mesmo. De quem busca o caminho mais fácil e não quer batalhar pelo caminho certo. Então, quando eu cheguei aqui, eu vim da Espanha, morava em Madrid, e cheguei aqui para essa região. A principal cidade daqui, está uma horinha daqui onde eu moro, é Marselha, que é a segunda maior cidade da França, e uma cidade com uma história incrível, com uma das cidades mais antigas da Europa, sem dúvida, e que foi muito importante. Porém, quando eu cheguei aqui, me chamou a atenção que o povo me dizia, os árabes que moraram na Espanha me diziam, olha, aqui você não pode estar discutindo no trânsito não, porque pode ser que você encontre com alguém que sai com a arma aqui para brigar contigo. Isso me chocou bastante. Veja só, eu vim da Espanha, Madrid está começando também com seus problemas com árabes em algumas regiões, sobretudo costeiras e cidades como Barcelona. Mas em Madrid a gente não tinha muito problema com isso. Eu sei que em Madrid está tendo um começo de insegurança com respeito a bandas latinas, igual que a gente vê, né, nos Estados Unidos, que eles estão tendo problemas. Em outros países, como por exemplo lá no Salvador, que tinha antes problemas com o MS-13, o bairro 18, etc. Madrid está começando a ter seus problemas com suas bandas. Muitas dominicanas, por exemplo, Dominica Don't Play, mas também outros por aí. Bom, não serve de nada falar o nome, mas é para dizer que sim, há certas bandas organizadas, criminosas, que estão tomando lugar em Madrid. Mas é muito pouco. Não sei, às vezes você pode até ver alguma notícia, tipo, de bandas que se encontraram para brigar entre eles. Você vê vídeos de pessoas andando por aí com machados para brigar, sei lá. Eu conheci um jovem na igreja de 13 anos que matou um outro de 18, também numa briga dessa de bandas.
Mas bem, tudo isso para dizer que era algo distante, não era tão presente. Agora chegando aqui, que as primeiras coisas que eu escuto seja isso, e realmente em Marselha o descontrole pelo tráfico de drogas é bastante conhecido, está bastante expandido por aqui. Então ao ponto de você ver, ouvir coisas que acontecem como no Brasil, de ajustes de contas, de pessoas queimadas em pneus. Cara, isso eu via só em... Isso eu tinha medo quando eu via no Cidade Alerta, quando eu era pequeno, de chegar aqui e ouvir notícias como essas. Claro que não são tão frequentes, mas sim que pode acontecer por questões de bandas, de drogas, de discussões por território. Olha, isso é bastante estranho. Isso para mim chocou muito quando eu cheguei, mas acaba sendo, está começando a ser uma pequena realidade daqui da França. E o sul da França, várias cidades ao redor começam a ser infestadas por esse problema, né? Afinal, aqueles que querem sair das zonas controladas por outras bandas e acabam indo para outras cidades próximas. Então, não, realmente agora Marselha é um descontrole. Há bairros ali onde você não recomenda entrar, onde parece realmente uma favela, pelo controle que há, sujeira. Não parece que você está na França, e é triste que a evolução que esteja chegando aqui seja essa. E tudo isso está chegando aqui pelo mesmo problema que temos no Brasil. Por uma parte, muito assistencialismo, pessoas que não têm o que fazer, não tem necessidade de trabalhar, vai fazer o quê? O dia todo tá em casa ganhando dinheiro sem nada que fazer, ou ganhando uma mixaria sem nada que fazer, vai procurar os caminhos mais fáceis. Mas por outra parte, eu acho que a mais importante é esse laxismo. Desculpa se a palavra não é a mais adequada na língua portuguesa, mas esse deixa fazer, deixa assim mesmo, deixa pra lá, vão olhar pro outro lado, porque realmente a polícia aqui, quando tenta bater de frente contra criminosos, acaba igual no Brasil, que é o policial que vai ser punido. Então eu tive pacientes aqui que, cara, era um policial bravo, o cara era realmente sempre da iniciativa, de ir pra frente. Ouvi muita gente falar dele, tinha uma fama realmente de alguém muito ativo na polícia, porém ele acabou deixando de exercer, justamente porque, sei lá, é aquela coisa, você não pode dar um tapa na orelha do vagabundo, você vai perder seu salário, vai ficar afastado, e não sei o que, e não sei quanto, e todo aquele rolo, onde o criminoso acaba sendo protegido, e o cidadão de bem, o cidadão da ordem, acaba sendo prejudicado. Olha, isso que nem tem abusos policiais, hein? Muitas vezes a gente trata por abuso policial só o que a gente não gosta, só porque a gente tá do lado do outro lado. Mas aqui você não vê abuso policial. Mas a mínima que é feito é o policial que acaba sendo prejudicado. Então o que acontece é que você chega em certos bairros, onde você vê um moleque sentado numa esquina, passando o dia todo ali, você sabe o que ele está fazendo, você sabe por que vem pessoas, rapidinho tem um contato leve com ele, pequenos segundos, onde se trocam algumas coisas pela mão, você sabe o que está acontecendo. Porém, a polícia aqui vê e passa, porque realmente é aquela coisa, você vai prender, levar para a polícia para soltar, sei lá, e no mesmo dia já vai estar solto. Tem uns que saem da delegacia antes mesmo que a polícia. Ou seja, então aqui, ao final, eles acabam deixa fazer e acabam perdendo o controle. E assim, em várias áreas. Mas hoje falando do crime, falando da organização criminosa. E aqui tá, volta e meia, você começa a escutar assim, problemas de crime, que você diz, cara, não é possível que isso está chegando assim. E eu tenho pena da França nesse sentido. Recentemente, chegando aqui, ou seja, tive conhecimento de policial que foi morto com traficante, em troca de tiro com traficante. Acertos de contas por aqui, jovens chegam assim fuzilados. Fuzilados, talvez não seja a mesma palavra, mas é isso. Acerto de contas, toma tiro. Jovem, 17, 18 anos. Coisa que para a França é um choque muito grande. Para o francês realmente é um choque muito grande.
E lamentavelmente esse tipo de encontros está mais relacionado com a população árabe. Então, bom, é uma tristeza ver que esse é o caminho que estamos chegando. É uma tristeza ver que o Brasil está nesse ponto e que a França pode chegar em um ponto similar se não há uma mudança, o que me parece muito difícil. Então, bom, se você tem interesse de vir para a França, morar na França, o momento é agora. Eu acho que daqui 30 anos, se a tendência é essa, a França não vai ser esse país tão bom para se viver. Então, se você tem a oportunidade de vir para aqui, para dar um pulo na sua vida, para melhorar um pouco sua condição, olha, sempre é melhor isso, que seja uma pequena parte da população que um 10% como no Brasil. Afinal de contas, segurança aqui na rua, você não vai se sentir seguro, hein? Na maior parte dos lugares, na grande maioria, você está muito bem. Não é a insegurança que você vive no Brasil, mas a gente começa a ver um pouco como são as coisas no Brasil. E quem já conhece um pouco a história pode entender até onde vamos chegar. Mas bem, um vídeo triste falar disso. É assim como funciona, né? Vai se degradando pouco a pouco a sociedade. E vamos deixando acontecer. Esperemos que cheguemos a um ponto onde não aguentamos mais e realmente se façam coisas que realmente mudam. Tenho um conhecido que mora no Rio de Janeiro, numa das favelas ali, que falava que sempre foi controlado por milícia, mas que depois da vitória do Lula, foi diferente o clima. Ao redor de onde ele morava foi o Comando Vermelho que foi tomando controle das favelas, e lá onde ele estava acabou sendo um dos únicos pontos onde era a milícia que controlava. E ao ponto que agora ele começava a ver jovens andando de fuzil, de cinto de granada no meio da rua, controlando. Ou seja, acabou sendo desproporcional. Então, se até para alguém que estava acostumado ali no Rio com um pouco de tensão chegar a esse ponto onde dizer é demais, realmente nos faz pensar aonde que está indo o Brasil e para onde está indo esse mundo, né? Então, bom, vamos valorizar o que temos, vamos aproveitar o que temos de momento e procurar melhor para nós e nossas famílias, né? Mas é isso aí. Se você quer saber um pouco mais sobre vida na Espanha, França, Europa em geral, está um pouco por dentro do que está acontecendo por aqui, já sabe, deixa o seu like, se inscreva aí e tamo junto. Tchau!